A Argentina segue fazendo hora extra na Copa do Mundo. Esse é o meu ponto de vista desse jogo. Não é possível um time que por muitas vezes é pior do que o seu adversário e ainda consegue passar de fase. Mas o futebol não se resume qual time está melhor, qual time está jogando melhor e qual está jogando pior. Futebol se resume no mais importante, no momento decisivo, quem marcar mais vai passar de fase. E é isso que a Argentina vem fazendo. A Argentina escolheu um roteiro nessa Copa do Mundo com emoção e deixar os seus torcedores, até quem está torcendo contra, totalmente emocionados, cara, porque por muitas vezes a gente fala assim, não, hoje a Argentina vai ser eliminada. E aí ela não é. Aí no outro jogo de mata-mata, não, hoje a Argentina, do jeito que tá aqui, cara, vai ser eliminada. E não é. E antes dos jogos começarem, o chaveamento que a Argentina caiu, vou considerar só a fase mata-mata, tá? Considerando os seus adversários, são adversários fracos. Jogar contra Cabo Verde, a gente esperava que a Argentina ia ter uma vida fácil. Jogar contra a Suíça, qual foi a outra seleção que eles pegaram? Egito. Jogar contra o Egito, a gente também achou que seria tranquilo. Jogar contra a Suíça, a gente falou assim, vai ser mamão com açúcar. E a Argentina tornou todos esses três confrontos simplesmente, cara, maluquice. Foi simplesmente maluquice. Porque a Argentina deixa os seus adversários jogarem mais, porque, convenhamos, nesses 3 jogos, a Argentina foi pior do que o adversário. Os adversários jogaram muito mais, tiveram muito mais chances de saírem como vencedores, de marcarem mais gols, mas a Argentina, com emoção, com vontade e com talento individual, principalmente da genialidade de Lionel Messi, a Argentina consegue passar de fase e consegue passar de fase com a bola rolando, tá? Sem ir para os pênaltis. E a gente assiste a Argentina, cara, e por mais sou brasileiro, a gente torce contra a Argentina, né? Pela questão da rivalidade, mas eu queria que pelo menos 1% dos jogadores da seleção brasileira jogassem com a raça que esses argentinos jogam. Eles, por mais que estão piores em todos os jogos da fase mata-mata, eles jogam com vontade. Jogam como se fosse a última oportunidade, a última vez que a gente vai entrar em campo, cara. Essa é a grande característica dessa Argentina. Com emoção, mas um time que por muitas vezes está jogando pior do que o adversário, mas joga com muita vontade. Impressionante o que a Argentina está fazendo na fase mata-mata de Copa do Mundo. Agora tem um grande adversário pela frente. Eu acho, por tudo que eu assisti até aqui, ainda não consegui assistir ao jogo da Inglaterra contra a Noruega. Então, vendo ali a Inglaterra antes desse jogo da Noruega e pegando ali alguns lances ainda do jogo contra a Noruega, eu ainda acho que a Inglaterra é favorita para passar da Argentina. Mas eu não duvido de mais nada, cara. Não duvido de mais nada. A Inglaterra é favorita? Vem jogando futebol melhor. Tem um time mais... Não sei se a palavra certa seria um time mais pronto, porque a Argentina foi campeã mundial na Copa do Mundo de 2022, mas olhando para a Copa em si, a Inglaterra tem um time mais pronto, um time mais qualificado, que não sofreu tanto quanto a Argentina. A Inglaterra tem aí Harry Kane, tem o Bellingham que garantiu a vitória contra a Noruega, tem o Bukayo Saka, ou seja, eu acho que vai dar Inglaterra. Mas falando especificamente desse jogo contra a Suíça, olha para você ver como os números são interessantes. A Argentina
tem aqui 59% da posse de bola contra 41% da seleção suíça, mas essa posse de bola da Argentina aqui, peraí, só um minutinho, meu telefone tava tocando aqui, mas essa posse de bola da seleção argentina, cara, ela foi acontecer principalmente no segundo tempo, depois ali da expulsão de Embolo. A Argentina começa sofrendo, logo nos minutos iniciais, posse de bola para a seleção suíça, mas no primeiro ataque da seleção argentina, Lionel Messi, com o seu talento individual, consegue um escanteio para a Argentina. Messi cobra o escanteio e consegue mais um escanteio, só que aí do outro lado, ele vai lá, cobra o escanteio e McAllister, que tem menos de 1,80 m, sobe no meio dos zagueiros e marca de cabeça. Messi agora tem 8 gols nessa Copa do Mundo e 2 assistências. Ou seja, uma grande participação de Messi em basicamente todos os gols feitos pela Argentina até aqui. E aí, no decorrer do primeiro tempo, a Suíça joga melhor, a Argentina parecia que estava desgastada fisicamente, parece que já sentiu um pouco do desgaste da temporada e principalmente dessa Copa do Mundo, fez um jogo muito desgastante contra a seleção de Cabo Verde, precisou vencer na prorrogação. Contra o Egito, a vitória foi sair nos últimos minutos, então a Argentina também precisou colocar ali o seu físico em jogo. E aí nesse jogo contra a Suíça, acho que a conta chegou. A Argentina parecia cansada, parecia que não estava querendo atacar o seu adversário, principalmente no primeiro tempo, tanto que Messi, depois desses 2-3 minutos iniciais ali que ele toca na bola, ele simplesmente desaparece no primeiro tempo. A gente não vê os narradores comentando sobre o Messi no jogo, e aí a Suíça aumenta o seu volume de jogo. Mas no segundo tempo é que a história muda. No segundo tempo, a Suíça volta melhor, a Suíça vai mais para cima com paciência, trocando passes, e a Argentina vai assistindo. Tanto que nas finalizações somente do segundo tempo, são 6 finalizações para a seleção suíça. E aí eles vão trocando de passe. O Dibu Martínez faz grandes defesas antes do gol da Suíça, só que aí depois de uma troca de passes da seleção da Suíça, eles conseguem entrar na área e conseguem vencer o goleiro Dibu Martínez. Depois ali de uma tabelinha perto da grande área, o atacante da Suíça, que eu não me recordo o nome dele agora, deixa eu só olhar aqui, o Nindoy consegue empatar o jogo para a seleção suíça. Só que aí, cara, o Embolo simplesmente se embolou e embolou toda a seleção suíça. Simplesmente cagou no time suíço. Ele que já tinha feito uma falta no Paredes, depois de uma entrada dura no primeiro tempo, no segundo tempo ele simula uma falta totalmente sem noção, e aqui não tem nem como, né, a gente falar assim, o juiz tá metendo a mão pra Argentina. Cara, isso aqui que o Embolo fez foi simplesmente ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Ele sofre ali uma falta que não foi falta, ele simula completamente uma chegada ali do Paredes, ele simplesmente se joga no chão, o juiz levanta o cartão amarelo para o Paredes e depois de uma revisão do VAR, o juiz é chamado no VAR, ele vê o lance e o Embolo simplesmente se jogou, ele volta, dá o segundo cartão amarelo para Embolo, que fica ali totalmente triste, totalmente começa a chorar, começa a ficar desesperado, né? Porque, cara, simplesmente cagou na sua seleção. E aí o Embolo é expulso, e aqui até para deixar claro, nessa Copa do Mundo, a gente tem algumas novas regras, o juiz pode ser chamado pelo VAR para dar segundo cartão amarelo, tá? Então eu até vi algumas pessoas falando assim, mas nossa, por ser argentino, o juiz
foi chamado ali para dar um cartão amarelo. Cara, novas regras. O juiz pode ser chamado aí para corrigir também cartão amarelo. E eu acho isso muito bom, porque seria muito ruim para a Argentina aqui, que vinha sofrendo uma pressão absurda da Suíça. E o Embolo tem esse lance horroroso, um lance muito feio, e não ser expulso. Então o Embolo que mereceu com 100% de certeza ser expulso. E aí a Argentina, sabendo que tem um jogador a mais, vai para cima, começa a atacar. A Argentina não consegue vencer no tempo regulamentar. Eles queriam fazer isso mais uma vez, mas dessa vez não conseguiram. Precisou levar para a prorrogação e aqui entra 2 jogadores da seleção argentina que fazem a diferença, que é o Almada, que entra aos 91 minutos da prorrogação, sai Enzo Fernandes, que fez uma partida abaixo, e entrou o Almada, que entrou muito bem, aumentando ainda mais o volume de jogo da seleção argentina. Almada, que tem aí pelo menos umas 2 finalizações, uma que ele joga para fora, e a que gerou o gol da Argentina do 3-1, e um outro jogador muito importante que entra no decorrer da prorrogação é o Flaco Lopes, um jogador brasileiro que joga aí na Argentina, ele que entrou no segundo tempo da prorrogação, e aí esses 2 jogadores fizeram a diferença para a Argentina. A Argentina aumentou ainda mais as suas finalizações, tanto que na primeira parte da prorrogação foram 8 finalizações da Argentina contra 2 da Suíça, e no segundo tempo da prorrogação, aí a Argentina simplesmente massacrou a Suíça. Ou seja, no momento que precisou, no momento que era importante, que era decisivo, a Argentina foi lá e matou o jogo. Finalizou 5 vezes no segundo tempo da prorrogação contra nenhuma finalização da Suíça. A Suíça que, por ter um jogador ali expulso, tentou fazer o ferrolho ali suíço, ficar todo mundo atrás na parte defensiva, e não tinha muito o que fazer. Era tentar levar para os pênaltis. A Suíça já tinha ganhado nos pênaltis contra a Colômbia, ia tentar mais uma vez passar nas penalidades pela seleção argentina, mas não foi dessa vez. Depois ali de uma boa jogada do Flaco Lopes pela esquerda, ele arruma uma assistência para Julián Álvares. Julián Álvares pega a bola e dá um chutaço de fora da área, um golaço para poder aliviar aí o coração de todos os argentinos. Julián Álvares, que por muitos vinha fazendo uma Copa do Mundo ruim, bem abaixo, mas aparece como um grande protagonista e divisor de águas aí nessa classificação para a Argentina para a semifinal. E depois a Argentina continua aumentando o seu volume de jogo depois de uma roubada de bola de novo de Julián Álvares, ele se apresentando aí também na parte defensiva, e a Argentina liga o contra-ataque com o Almada que também entrou muito, muito bem, um dos melhores jogadores da Argentina aí que entrou na prorrogação. E eu arriscaria aqui, cara, acho que o Almada para mim foi um dos melhores dentro de campo, tanto que daqui a pouco eu vou puxar as notas aqui dos jogadores da Argentina, mas Almada para mim fez uma grande partida, cara. Aqui, ó, no SofaScore, ele tá com nota 7.3. Eu acho que, olhando só pelas estatísticas, eu acho bem pouco. Ele ainda levou um cartão amarelo, pode ter contribuído aqui para sua nota cair um pouco, mas ele puxa o contra-ataque, finaliza, o goleiro da Suíça defende, e a bola sobra nos pés de Lautaro Martínez, no rebote, marca no cantinho. Lautaro Martínez, que também, por muitas vezes criticado, mas ajudando aí a fechar a conta para a Argentina poder passar de fase e jogar contra a Inglaterra. Meus amigos, quanta emoção. Torci muito, muito, muito. Fiz a minha parte mais uma vez, que era torcer contra a Argentina, mas infelizmente não deu. Mas eu acho que a Argentina está fazendo hora extra nessa Copa do Mundo. E não é porque eu estou torcendo contra não, tá? Mas é porque
com tantas dificuldades, por muitas vezes contra Cabo Verde, contra Egito e contra a Suíça agora, foi o pior time dentro de campo. Mas, mesmo assim, conseguiu passar de fase. Que invejinha, hein, que eu tenho da Argentina. Que invejinha. Jogando mal e passando de fase. Pior são aqueles que jogam mal e já estão em casa assistindo agora só pela televisão. É isso. Acho que a Inglaterra passa pela Argentina. A Inglaterra tem um time mais completo do que essa seleção argentina nessa Copa do Mundo. Mas não duvide, é a Argentina e a Argentina gosta de emoção. Esse é o roteiro dessa seleção até aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal para a gente poder chegar a 800 inscritos. E, cara, eu vou deixar aqui um recado. A Copa do Mundo tá acabando. Infelizmente, um campeonato aí que é muito bom e, poxa, poderia ter Copa do Mundo mais vezes, só que aí a gente sabe, né, que se tivesse todo ano, aí ia perder a graça. Por isso que a Copa do Mundo é bom, é porque é só de 4 em 4 anos. Mas eu tô feliz por estar passando por esse momento, por mais que o Brasil não está, mas é um momento agora pessoal, onde estou assumindo aqui um compromisso com esse canal. Quero trazer mais vídeos agora, vou me dedicar ainda mais para esse canal, trazendo aí conteúdos principalmente dos times brasileiros, dando um foco aqui maior para os times do meu estado, que é o Atlético e o Cruzeiro, e também o time da minha cidade, que é o Norte, aqui de Montes Claros, mas também trazendo outros conteúdos dos times das outras regiões do país, times europeus, o futebol internacional de seleção, e eu tô me sentindo um pouquinho nervoso, vou ser bem sincero com vocês, porque tenho a consciência que o meu conteúdo precisa melhorar um pouco. Ainda acho que dá para melhorar, tem um espacinho aí, não que está ruim, mas dá para melhorar. Ainda acho que o meu conteúdo não é um dos melhores no sentido que eu falo daquilo que eu sei que eu consigo fazer, mas enfim, um passinho de cada vez. O primeiro passo agora é manter a consistência e depois melhorar também na qualidade. Preciso melhorar na consistência. Vamos aí focar para poder trazer mais vídeos pós-Copa do Mundo. E se você quiser ajudar, se inscreva no canal, cara. Se inscreva porque, querendo ou não, me motiva os criadores de conteúdo quando você vê um retorno do público. Então, é isso. Se inscreva, deixe seu like, deixe aí o seu comentário. Beijo, um abraço, até mais. Tchau.